Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Fernando, professor de Física. Estarei aqui com vocês para falar um pouco de Física no Enem, certo? Vamos estar dando algumas dicas dos assuntos mais cobrados e mais importantes para você ter a sua tão sonhada aprovação no Enem. O objetivo aqui, pessoal, é dar dicas e guiar vocês nesse caminho para que vocês possam alcançar o resultado que tanto desejam. Então entendam, depois da aulinha, pega lá os tópicos que o professor falou, dá uma revisada, busca exercícios referentes àqueles tópicos e, com certeza, quando você abrir sua prova de física lá no Enem, os tópicos que eu falei vão estar lá e vocês vão alcançar o tão sonhado sucesso. O tema da nossa primeira aula, desse primeiro passo para o grande passo, vai ser mecânica. Então, quando a gente começar o assunto de mecânica, é importante vocês saberem algumas coisinhas. Primeira delas, mecânica para o Enem é disparado o assunto mais cobrado quando se trata de física, pessoal. Quando a gente está falando de física, a mecânica, ela é disparado o assunto mais cobrado. O que é que vocês têm que fazer, pessoal? Vocês têm que focar em cinemática, lembrar bem de cinemática, revisar. Eu sempre digo que anos esportivos são anos onde cinemática é mais cobrado, então tem que revisar cinemática, tem que revisar trabalho, potência e energia, que todos os temas relacionados à energia são muito cobrados no Enem, e tem que focar em estática. Então, são 3 os nossos tópicos, os nossos pontos. E a gente vai estar falando um pouquinho de cada um deles aqui para vocês nessa nossa aula. Lembre-se que, em cinemática, ao resolver as questões, vocês, pessoal, fiquem atentos para as unidades de medida, pessoal. Unidades é muito importante em física. Preste atenção às unidades que são dadas, que estão cobrando. Então, olhe para as unidades de medida, treine bastante sua interpretação de gráficos. Quais gráficos? Os gráficos, principalmente de movimento uniformemente variado. Treine bem os gráficos. E, além disso, ressaltar a importância da equação de Torricelli, pessoal. Quando é que a gente usa a equação de Torricelli? Quando não é dado e nem é pedido o tempo. Então, nas questões onde o tempo não é dado e nem é pedido, lembrar de você usar a equação de Torricelli. Vamos continuar. O que é que vocês vão ter lá das equações mais importantes? Só lembrando, pessoal, a equação horária da velocidade, lembrar, V igual a V0 mais AT. Lembrar da equação horária da posição, ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2. Muito cuidado com essa equação, pessoal. Por que muito cuidado? Porque a aceleração aqui, se ele lhe der uma equação já pronta, quando ela aparecer lá, a aceleração vai ser o dobro daquele valor. Quanto isso, Fernando? Se ele me der uma equação assim, altura igual a 5T2, e perguntar para você quem é a aceleração, cuidado, muita gente acha que é 5. Não é 5 essa aceleração, pessoal? Vai ser quanto? Nossa aceleração aqui vai ser 10, Então, preste bem atenção, para vocês não esquecerem, certo? A equaçãozinha aí vai ser 10. Então, essa aceleração aí vai ser 10, Você lembrar. Próximo. Lembre-se também de revisar os seguintes pontos. Então, eu vou falar para vocês agora, eu vou dar a chave do ouro, aquilo que cai na prova. Então, revise os pontos de velocidade média, revise questões com a aceleração média, revise questões, pessoal, com a equação horária do MUV, principalmente aquela do sorvetão que a gente conhece, e revise os pontos de aceleração centrípeta e gráficos. São 5 os tópicos principais de cinemática que são mais cobrados no Enem. Então, revisem lá esses 5 pontos que vocês vão ter muito sucesso. Quando eu vou falar, só lembrando, aceleração média, ΔV por ΔT,
A equação horária é a da velocidade, a aceleração centrípeta. Qual é a função da aceleração centrípeta? Mudar a direção e o sentido da velocidade, né? Então, lembre-se, V2 sobre R, né? Lembrar dos gráficos, os gráficos de movimento uniformemente variado, que eu falei para vocês. Passando disso, a gente chega no nosso segundo tópico. Qual é o segundo tópico, Fernando? Esse é o principal, pessoal. Mecânica, dinâmica. Então, nosso segundo tópico, dinâmica. Esses você não pode deixar de estudar. Se tiver que estudar só uma coisa em física, estuda dinâmica. Principalmente o quê? Leis de Newton, teorema do impulso e da quantidade de movimento, energia cinética potencial e mecânica, energia potencial elástica. Eu separei, pessoal, porque tem muitas questões de energia potencial elástica. Então é importante que vocês revisem de maneira especial a energia potencial elástica. Lembra, né? O Kx2 sobre 2. Então dá uma estudada lá nesse tema que é muito importante. E lembrar principalmente das questões de conservação da energia mecânica. Quando é que você vai usar o problema de conservação da energia mecânica? Quando ele mandar você desprezar a força de atrito, a resistência do ar. Então, nesse tipo de problema, pessoal, olhe para mim. Lembre-se de revisar a conservação da energia mecânica, sistemas conservativos, como a gente chama. O último tópico da aula, né, é a parte de estática. Esse aí dos três é o menos cobrado, mas não deixa de ser tão importante, né? O que é que você tem que fazer? Lembrar dos tipos de equilíbrio, quais são eles? Estável, instável e indiferente. Lembre-se, você consegue classificar cada tipo de equilíbrio. Você consegue ver nossa situação, se aquele equilíbrio é estável, instável e indiferente. Então, lembre-se disso, que vocês vão ter um bom resultado. Além disso, quais são as condições de equilíbrio de um ponto material e de um corpo extenso? Né? De um ponto material, somatório das forças igual a zero, de um corpo extenso, somatório das forças e somatório do momento igual a zero. Né? E, principalmente, já que tem isso, você tem que revisar torque ou momento de uma força. Então, quando a gente for revisar torque ou momento de uma força, pessoal, lembrar que, quando eu for aplicar, eu tenho que saber que o momento ele vai ser um produto da força pela distância. A força, pessoal, é a linha de ação da força e a distância dessa linha de ação até o ponto onde está sendo calculado o momento. Então, se aqui está uma balança e eu aplico a força aqui e eu quero o momento nesse ponto, a linha de ação até a força, essa seria a distância. Lembre-se que os vetores força e distância são sempre perpendiculares, certo? Revisa isso, pessoal, que vocês vão ter muito sucesso em mecânica. Então, eu digo para vocês, né, que siga esse raciocínio, siga esse resumo, siga esse guia, que eu lhe encontro na aprovação. Um abraço, galera. Valeu!